Adilson Arruda, por qual motivo Putin não ataca a estrutura de poder em Kiev? Excelente pergunta, Adilson. Excelente pergunta. Tudo que nós estamos vendo até agora demonstra, na realidade, que os russos estão tendo muito cuidado em relação à questão das infraestruturas, tanto infraestruturas civis, como com relação também a ataques que possam levar a uma grande perda de vidas de civis. Então, essa situação talvez justifique. Agora, tem outra coisa. Essa é aquela mais fácil, né? Aquela mais 2 mais 2 são 4, e a mais bonitinha. A mais complexa e possível é que, gente, eu falei na live de mais cedo, o gás está subindo, o petróleo está subindo, o trigo está subindo. Tudo isso os russos têm em abundância. O superávit comercial da Rússia deve dobrar em 2022 em relação a 2021. A moeda da Rússia está absolutamente valorizada. Thiago Silva, quanto tempo a Europa sobreviveria sem um gás russo? Esse é um outro jogo que eu vou tocar agora, Thiago. Obrigado pelo superchat. Então, o que está acontecendo? Talvez, gente, talvez é uma possibilidade, talvez os russos não ataquem a infraestrutura civil de Kiev, porque queiram, inclusive, prolongar a guerra. Prolongar a guerra levaria a situações muito complicadas para a Europa. E quem sabe esses sejam pontos, sem maiores delongas, de coincidência entre os interesses da Rússia, sob o ponto de vista de sufocar economicamente seus adversários. E no que tange a Europa, me parece que os Estados Unidos estão muito contentes com a possibilidade de que os europeus fiquem fragilizados e dependentes da sua economia. Pode, na realidade. Eu vejo dessa maneira. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, pessoal, que está aqui nos acompanhando, eu não tenho papas na língua, posso desagradar muita gente ao dizer isso, mas os donos do gás e do petróleo estão ficando mais ricos. Os donos do transporte marítimo, das companhias seguradoras, os donos dos silos que armazenam os grãos, os donos dos estoques de grãos, os donos dos grandes estoques de commodities, de platina, de metais e tudo mais, estão enriquecendo às custas do empobrecimento da população da Europa, de um modo geral, né? Se a OTAN irá enviar apoio militar para a retomada. Stephanie, a OTAN diz que já mandou e, se precisar, vai mandar mais. Agora eu fico pensando, os russos sabem que esses aportes de material estão chegando pela Polônia. Dias atrás, foi cogitada a entrada da Belarus no conflito para que militarmente tentasse fechar a fronteira ucraniana com a Polônia, que poderia acabar com a guerra. Mas a fronteira está aberta, mas a infraestrutura de energia, de água, a infraestrutura férrea, a infraestrutura rodoviária da Ucrânia está majoritariamente mantida, o que sugere que a Rússia possa efetivamente ter interesse em prolongar esse conflito para quebrar as economias de seus adversários. Agora, olha, a Ana Santos está confirmando, em Portugal tudo caro. Agora, de repente, nesse ponto, há uma coincidência com o interesse dos Estados Unidos. Porque, veja, os Estados Unidos querem, na realidade, ter o absoluto controle sobre o continente europeu. O objetivo é a China, mas a escala é na Rússia. A escala na Rússia, sob o ponto de vista do controle político. Eu dei uma entrevista recentemente para o Leonardo Atush, falando sobre o meu ponto de vista em relação ao objetivo do controle político da Rússia como escala para chegar em Pequim. Esse vídeo está com quase 80 mil visualizações, eu soube que ele está circulando em muitos meios importantes, políticos, diplomáticos, do empresariado aqui no Brasil, fico feliz com isso, e é importante que o brasileiro ouça isso, veja isso, analise isso, para ele verificar até que ponto nós também não estamos correndo o mesmo tipo de risco e estamos absolutamente adormecidos. Nós estamos adormecidos. Eu acho que o brasileiro não sabe o que é uma declaração desse ponto, que diz que o objetivo é expulsar os russos da Crimeia. Gente, eu vou trocar para vocês em miúdo, gente, porque eu quero trocar... Eu vou falar em palavras claras, tá? Eu vou falar em palavras claras. Obrigado, Alexandre Arquiteto. Obrigado pelo superchat. Eu vou falar em palavras claras. Eu fiz uma entrevista aqui com o general português, o major-general Raul Cunha, que foi membro da OTAN, foi representante do secretário-geral da ONU no Kosovo, de 2005 a 2009, teve na Bósnia, fez uma série aí de comentários e até de denúncias em relação ao que a mídia corporativa costuma dizer.
E ele diz o seguinte: a doutrina militar, obrigado, Kleber Macedo, da Federação Russa diz que se a integridade territorial e a soberania estiverem ameaçadas, há possibilidade do uso do armamento nuclear. Quem diz isso são especialistas militares, inclusive especialistas militares que já foram membros da OTAN. Inclusive especialistas militares que já foram membros da OTAN. E quando a gente fala em uma palavra, uma retórica da OTAN, dizendo que quer expulsar os russos da Crimeia, para os russos, eu não estou entrando aqui no mérito, mas a Crimeia é parte da Rússia. Então, é uma tentativa retórica de provocar uma reação de caráter eventualmente preventivo no caminho de uma guerra nuclear. No caminho de uma guerra nuclear. Tá? No caminho de uma guerra nuclear e de uma destruição total. Aí eu fico perguntando, a quem interessa esse tipo de situação? A quem interessa esse tipo de situação? Daniel Ponte, Rogério Tablier, ajuda militar da OTAN, bota no chão ou as caixas com armamento? Daniel Ponte, majoritariamente é caixa com armamento. Bota no chão, a gente sabe que existe de maneira menor, velada, mas existe. Testemunhas dizem isso, mas de maneira menor. Agora, o grande componente, o grande elemento é com caixa de armamento. E aí, né, o que o Felipe está colocando aqui também precisa ser dito, informação da Deutsche Welle, e que foi até adiado por algum tempo, os Estados Unidos vão colocar 40 bilhões de dólares em ajuda de armamentos à Ucrânia para que a Ucrânia possa continuar, para prolongar a sua ação dentro desse conflito.